Que metodologia de discretização, como é que vai ser baseada a nossa discretização? Seguindo aqueles itens, né? A gente tem uma equação diferencial, né? De uma variável φ genérica, né? De um campo escalar, aqui no caso um campo escalar φ genérico, tá? Então nós temos o termo de acúmulo dessa equação, termo transiente, tá? O termo de fluxo dessa equação, os termos de fluxo, né? Fluxo convectivo e fluxo difusivo, e eventuais termos fontes locais naquele volume V. Note que aqui já tem uma passagem, tá? Na verdade, a integral é no volume. Essas duas integrais no meio aqui, né? Integral do fluxo difusivo e integral do fluxo difusivo. Você vê que elas já estão, é uma integral de superfície nas fronteiras do volume V. Tá? Isso aqui, esses termos aparecem pela aplicação do teorema de Gauss em cima do divergente, né, do divergente da velocidade vezes a variável φ e do divergente do QS, tá? Do vetor difusivo QS. Essa passagem aqui já foi feita, tá? O teorema de Gauss foi aplicado aqui. Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma, né? A gente vai, né, a gente também aqui já falando um pouquinho, né, já muito ligado aqui, né, conectando a apresentação com o que o OpenFOAM faz, né? O OpenFOAM utiliza dois tipos de metodologias para discretizar esses caras, né? Uma que ele chama de cálculos, né? Ou vocês veem nos códigos como FVC, e a outra que ele chama de método, né? Que vocês veem nas equações como FVM, tá? E a metodologia cálculo, que a gente comumente chama de implícito e explícito, né? Cálculo seria o explícito, o M seria o implícito, tá? Ela, na verdade, ela está tentando dizer o quê? Por implícito e explícito, a gente entende o quê? O explícito, né, que é o FVC, que é o cálculos, é o seguinte: dado uma variável, dado um campo, tá, eu uso um operador sobre ele que me retorna outro campo. Então, se eu tenho o campo φ e quero o gradiente de φ naquele ponto, tá, o que eu vou fazer? Eu quero obter, né, explicitamente, né, eu tenho um campo φ e quero qual é o valor do gradiente de φ naquele ponto. Então, eu vou usar um método chamado FVC, né? Isso, ou seja, eu vou pegar o campo e vou transformar uma transformação linear, né, que me dá o gradiente do campo a partir do campo. E a outra metodologia que ele usa é a metodologia que a gente chama implícita, ou metodologia de discretização, que é o quê? Ele não vai me dar diretamente, tá? O FVM não vai me dar diretamente o valor do divergente, do gradiente do Laplaciano naquele ponto. Ele vai me dar os coeficientes, tá, da matriz, né, de uma matriz de um sistema linear, né, discretização, cuja solução vai me dar a propriedade naquele ponto. Tá? Então, são duas coisas diferentes. Né? No método, eu vou usar uma metodologia onde vai gerar para mim, né, aplicado aquele operador sobre aquele termo da equação, eu vou gerar uma matriz e o seu consequente vetor independente, né, os valores dessa matriz de vetor independente, cuja solução do sistema linear vai me dar o campo, né, o valor do campo naquele ponto. Como solução. E aí eu posso usar o cálculo para obter outras propriedades em cima dele. Tá? Mas como a gente vai fazer isso em especial, em particular, né? A primeira coisa que a gente faz, né, que a gente vai fazer é postular, né? Acho que isso pode ser obtido de outra forma, depois a gente pode discutir, né, com volumes, o método de volumes finitos nada mais é do que um esquema de quadratura, um tipo de quadratura aplicado. Mas uma forma bem mais simples, que é o que a gente trata nessa nossa apresentação da Wiki, né, mais fácil de mostrar, né, um pouco menos formal, mas tão rigorosa quanto, é postular. A gente vai postular como o campo φ varia no espaço e no tempo. E a gente vai fazer essa postulação, a gente vai desde o início dizer que a nossa variação é linear. Ou seja, o meu campo φ, né, o meu campo de variável φ, em função do x, ele vai ser obtido, eu posso obter esse valor φ em qualquer ponto do meu espaço, né, a partir de um ponto P, pelo truncamento no segundo termo de uma série de Taylor. Então, eu vou pegar, eu vou fazer uma expansão de uma série truncada num ponto P, tá? Ou seja, eu vou obter em torno daquele ponto, tá? Com acurácia de segunda ordem, né, porque eu estou truncando a série no primeiro termo, né? Vou deixando erros de segunda ordem aqui, tá? Então, eu posso obter em qualquer posição do espaço X, né, a partir de um ponto que eu conheço, P, e eu vou escolher esse ponto para ser o ponto centroide da minha célula. Ok?
E vou fazer essa mesma coisa para o tempo, tá? Vou fazer uma expansão em série, então eu quero obter o meu valor num instante t mais ΔT, tá? Aproximando a minha função em termos de um valor num instante de tempo conhecido. Tá? E também vou fazer isso aí com um truncamento de segunda ordem, tanto no espaço quanto no tempo. Tá. Aqui uma pequena nota, né, só para ressaltar, de certa forma eu já disse isso, né? Você note que como a gente postulou que a variável como a gente postulou como o campo φ varia, ele não fez em nenhum momento eu estou dizendo que tipo de volume de célula eu estou colocando. Tá? Eu poderia, inclusive, colocar, isso é válido, inclusive, para uma célula não poliédrica. Contudo, para uma célula não poliédrica, não guarda as propriedades que a gente viu anteriormente, né? E não seria tão trivial você desenvolver um método para um elemento qualquer. Tá? Mas, por outro lado, né, como eu também não disse qual é o elemento, eu sei que ele é válido para qualquer elemento poliédrico que eu queira usar. Então, essa postulação não tem nenhuma relação com o tipo de elemento que eu estou usando. Então, pode ser usada tanto para hexaedro, como para tetraedro, como para poliedro, como para prismas, qualquer tipo de elementos, assim como qualquer tipo de faces, né, poligonais, triângulos, quadriláteros, polígonos. Tá? Então, só uma nota aqui, só para ressaltar mais algo que já está... Ok, tá? Então, uma vez que eu postulei como o meu campo φ varia no espaço, eu posso gerar integrais desse cara. Então, antes de aplicar as integrais nos operadores em si, para ilustrar, a gente aplica qual é a integral, como você poderia obter, né, qual seria o valor, né, da integral do campo φ no volume Vp. Tá? Se você substitui, portanto, a aproximação anterior, você vai ver facilmente, né, que como a variável φp e a variável e o campo gradiente de φp, né, como o campo φ no ponto P e o gradiente do campo no ponto P são conhecidos, você vê facilmente que o segundo termo dessa integral aqui gera o gradiente do ponto vezes a integral da distância de qualquer ponto para o centroide, que a gente viu por definição lá em cima, que é zero. Tá? E, portanto, com a acurácia de segunda ordem, a gente consegue obter a integral de φ no volume V, simplesmente multiplicando o valor do volume daquele elemento pelo valor conhecido da variável naquele elemento, ou, né, vai gerar uma forma de discretizar. A mesma coisa para a integral, né? Então, se eu aplico a integral de superfície, tá, em cima do campo, né? Então, se você olhar como o meu elemento é poliédrico, então a integral nas superfícies do VP é a soma em cada face, né? Já que um poliedro, você pode decompor tudo em várias faces, né? São as facezinhas estão denotadas aqui pelo índice F. Então, a integral em VP é a soma de todas as integrais nas áreas dos elementos poligonais que formam aquele elemento poliédrico, tá? E se eu substituo em seguida, como esse campo φ varia na face, eu chego, né, por decorrência, né, pela decorrência da definição do centroide em face, que essa integral nas fronteiras do volume Vp pode ser obtida como somatório em cada face do meu volume poliédrico do valor no centroide do volume poliédrico pela área pelo vetor de área daquele elemento. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Pedrão pode falar aí. Eu não sei se eu estou vendo a mãozinha de todo mundo, porque a lista está grande aqui, então pode me interromper qualquer coisa, tá? Beleza. Samuel, sobre esse slide, né, o slide 9, né, teve uma apresentação recente, acho que você até estava presente, que eu fiz para a Petrobras, em que me fizeram uma pergunta em relação a essa variação espacial da propriedade, e eu não soube responder, acho que foi o Thomas que perguntou. Se essa variação espacial ela seria para qualquer propriedade, né? Que a gente postou uma propriedade φ, mas, por exemplo, quando a gente estiver falando de uma propriedade ali, um InVK, né? Ou da própria permeabilidade. Isso, tensor ali, né? Como é que ela é feita, né? Essa interpolação ali. Eu lembro que a gente até abordou a questão da interpolação, fazer uma média harmônica, né? Enfim, isso é uma dúvida que eu tenho. Eu entendi qual foi a pergunta que o Thomas fez para você aí, que ele...
Bom, na essência, isso aqui está correto, se aplica genericamente, tá? Só que o OpenFOAM, ele não resolve, quando você fala de um tensor, né? O OpenFOAM ele tem esquemas segregados de solução. Então, na verdade, está na verdade com a forma do framework do OpenFOAM que está restringindo isso, Pedrão, né? Porque você pode generalizar, essa conta que está feita aqui, ela é isso aqui, não muda. Só que o que acontece? Se esse fio é um tensor, na verdade, como eu não resolvo todas as equações simultaneamente, né, eu vou resolver para componentes desse tensor, certo? Ou, na verdade, componentes de um vetor, né? Porque você, né, enfim, quando você está trabalhando com um tensor, né, no caso, né, que você vai, e na verdade essa questão aparece mais associada ali ao termo laplaciano, né? Se você pega ali um tensor multiplicado por um gradiente, você vai ter ali um vetor, certo? Então você vai ter o laplaciano de um vetor. Mas você só consegue resolver de maneira implícita, né, usando o FVM, nas variáveis que aquela equação está resolvendo. Você entendeu? Então você pega um tensor, você está uma equação para UX, né, velocidade UX. Não vamos pegar. Pode ser, pode pensar. Vamos pensar no Darcy aqui, né? Ou aquela equação completa, né? Então você está resolvendo para UX. Se você pegar ali no operador divergente, no operador laplaciano que vai aparecer, né? Você vai aparecer na verdade é na equação da pressão, desculpa. Então você está resolvendo para pressão, né? Quando você fizer essa multiplicação, você vai ter vários termos da equação. Então o que a gente pode fazer é o quê? É decompor o tensor numa componente esférica, por exemplo, uma forma de você fazer isso é você pega esse tensor, tira o traço dele, certo? E esse traço, multiplicar, né, o traço é um escalar, né, ou um valor escalar multiplicado por uma matriz de identidade, né, um tensor unitário, que multiplicado pelo gradiente vira um campo escalar multiplicado pelo gradiente, e você consegue discretizar isso implicitamente. E a parte que sobra, você normalmente trata explicitamente. Mas isso, enfim, respondendo sua pergunta, não tem relação direta com isso aqui. Essa postulação de variação aqui, ela é genérica, poderia ser tanto escalar, vetor, quanto tensor. A questão é o tratamento de um termo específico, né, que envolve a multiplicação de um tensor para o vetor. E nesse cara, né, você precisa, né, na verdade o OpenFOAM deve ter alguns tratamentos, não sei como é que ele poderia fazer o somatório ali, mas na prática você vai ter um termo implícito naquele cara, né, e outros componentes, né, que vão ser calculados explicitamente, né. Uma forma de você fazer isso é pegar a parte deviatórica e tirar o complemento, né, e tratar ele como um divergente explícito. Tá? Não sei se eu consegui te responder, mas a sua pergunta especificamente, essa postulação é isso mesmo, não tem necessariamente a ver com o campo C escalar ou tensorial. Uhum. Era isso mesmo, acho que eu consegui entender até, Samuel. Só ia perguntar mais, assim, no sentido, foi uma coisa que eu descobri recentemente também, é que você, como você falou, né, a gente pode selecionar o operador, né, por exemplo, no FVScheme, selecionar o operador e colocar um outro esquema de interpolação, por exemplo, que não é linear, né, dependendo da nossa propriedade. Ou não? Desculpa, você pode falar de novo aí? Foi uma coisa que eu descobri recentemente, assim, por exemplo, no nosso FVSchemes, né, a gente geralmente ali nos esquemas de interpolação, a gente deixava como linear, né? Mas sim, dependendo do nosso operador, a gente pode pegar por operador e selecionar um outro esquema de interpolação. Sim. Dependendo da nossa propriedade. Sim. Uma ocorrência que teve aí foi que o esquema harmônico não tinha suporte para quando você tinha ali um tensor, né? Você tem na equação da pressão, né? Você tira o divergente ali da quantidade de continuidade, né? Aplica ali a quantidade de movimento. Tá? Você tira o divergente da quantidade de movimento, né? E aí aplica a continuidade, você vai ter o divergente de um tensor vezes o gradiente de pressão, né? Quando esse cara é tensorial, né? Quando você está tratando ele com um elemento tensorial dentro do Laplaciano em P, o OpenFOAM não tinha suporte ao esquema harmônico, né? Então você tinha um dos frutos que você colhia decompondo esse cara era poder usar o esquema harmônico para esse cara e usava depois o outro termo explícito, podia usar o esquema linear, por exemplo, lá no fluxo. Então era uma coisa que a gente acabava tendo como adicional, né? Mas depois até se descobriu que tem um reverse lead line, alguns esquemas diferentes no OpenFOAM que até são
são análogos ao harmônico para usar com tensores. Entendi. Não, obrigado, Samuel, porque isso aí ficou aquela pulga atrás da orelha lá que ele me perguntou, me pegou na hora ali, não soube responder. Não, aí... tranquilo. Depois eu preparo aqui no papel aqui, e aí eu não sei se eu anexo aqui na sala, depois a gente vê como é que a gente faz, para tentar colocar melhor essa questão que você levantou, depois eu coloco no papel aqui e te mando. Mas não tem a resposta à sua pergunta especificamente, essa postulação está correta. Se esse campo fosse um vetor, esse gradiente, né, de φ seria um tensor. Se ele é um tensor de segunda ordem, esse cara seria um tensor de terceira ordem, né? Então, isso aqui é a expansão em série de Taylor de uma função que pode ser escalar, vetorial ou tensorial. Uhum. Então, isso aqui é genérico, tá? Isso de você ter ali um esquema, né, fazer algum tratamento, né, para quando você tem um termo tensorial ou um termo vetorial dentro de um laplaciano, né? Desculpa, um termo tensorial dentro de um laplaciano, né? Tensorial não, um termo vetorial mesmo, né? Isso de você ter isso é só uma questão mais numérica mesmo. Pode valer a pena você fazer uma decomposição e tratar uma parte implicitamente e outra parte explicitamente. Entendi. Falou. Obrigado, Samuel. Valeu. Falou. Fernando aí. Oi, Samuel. Então, não sei se você vai comentar sobre isso na apresentação ainda. Eu não fiz essa dúvida na hora por causa disso. Mas a minha dúvida é sobre os esquemas implícito e explícito. Você comentou e explicou o que é explícito, o que é implícito. Mas para mim nunca foi claro por que você usa um ou outro, quais são as vantagens de um para cima do outro. Esse tema ainda é muito incógnita para mim. Então, se você pudesse explicar melhor, não sei se você vai fazer essa explicação ainda, mas ajudaria muito. Tá, eu vou só diferenciar uma coisa, né, que eu falei aqui do cálculos e do método, né, comumente esse cara, o pessoal fala muito explícito e implícito, né, para diferenciar isso. De fato, o termo é válido, né, o termo se aplica, porque quando você fala explícito, você entende o seguinte, você, a partir de um valor, você obtém outro. Tá? Então, por exemplo, né, você tem um termo transiente, você vai usar o método de Euler explícito. Tá? Então, eu tenho um valor no tempo zero e quero obter o valor no próximo instante de tempo. Tá? Então, eu tenho lá, a derivada de uma propriedade com o tempo é igual uma função avaliada nessa propriedade. Se eu digo que essa função está avaliada no ponto inicial, certo? Eu consigo obter explicitamente o valor num próximo instante de tempo a partir desse ponto inicial, porque está tudo conhecido. Isso é o que se chama comumente de você obter uma discretização explícita. Uma discretização implícita é o quê? Eu tenho derivada da propriedade, né, derivada de φ com o tempo é igual a f de φ. Eu vou fazer o quê? Eu vou usar o esquema de Euler aqui no transiente, né? Então, derivada de φ com o tempo é a φ menos φ0 sobre ΔT, só que ao invés de avaliar essa função em φ0, eu vou avaliá-la no ponto φ. Tá? Então, se eu linearizo essa função f em função de φ em torno desse ponto zero, eu, ao invés de obter diretamente o valor de φ em termos de φ0, eu vou obter um sistema linear cuja solução me dá φ em função de φ0. Isso é o que a gente chama de implícito. Qual que é a vantagem disso? Normalmente, a estabilidade de um esquema de integração implícito, por exemplo, no caso de um sistema de EDOs não lineares, esquemas de primeira e segunda ordem são incondicionalmente estáveis com o tempo. Você sempre vai obter uma solução. Tá? A acurácia da solução é outra coisa, mas você sempre vai obter. Enquanto no método explícito, a sua estabilidade depende do passo de tempo. Se eu avalio diretamente essa função do ponto, você consegue mostrar isso, né, porque essas equações algébricas resultantes geram PGs, né, que podem ter, né, dependendo da razão dela, ela é incondicionalmente estável ou não. E você vê que no caso da explícita, né, você vê que a razão tem que ser menor que 1, eu não lembro exatamente, mas isso restringe o seu passo de tempo, né? Você não pode colocar qualquer passo de tempo ali. Se você botar um passo de tempo muito grande, você vai ter um sistema divergente. Então, implícito e explícito, rigorosamente, se trata disso. Tá? Mas quando você vem para o ambiente CFD, começa a entrar algumas complexidades por causa do tipo de equação que você está tratando, que às vezes esse conceito meio fica um pouco nebuloso, um pouquinho mais confuso mesmo, Fernando. Mas o conceito de implicitude é exatamente esse, né? É um método numérico, onde os termos que você não conhece, ou você está avaliando ele num ponto onde você conhece o valor da variável, ou você avalia ele no ponto que você quer descobrir ainda. Quando você faz a segunda alternativa, se você linearizou tudo, você vai ter que resolver um sistema linear para poder obter esse valor. Entendi. Brigadão, Samuel. Beleza?